Olá, bem-vindos ao Inventário da Leitura. Hoje eu vou conversar com você sobre a minha leitura de agosto, que foi essa aqui, O Perfume da Folha de Chá, da escritora inglesa Dina Jeffers. Pessoal, então essa história ela começa em 1925 e a nossa protagonista, a Gwen, ela vai morar no Ceilão. Por quê? Ela acaba de se casar com um grande produtor de chá que mora lá no Ceilão. A Gwen é britânica, mas o marido dela, ele tem uma grande fazenda que produz chá no Ceilão. E o Ceilão, para quem não sabe, é um nome que antigamente se referia ao Sri Lanka, né, esse país que fica ali próximo da Índia. Então ela vai ter uma mudança bem brusca, né, da sua realidade, porque ela vai sair de um país que tem um clima muito diferente, né, uma economia, cultura, tudo muito diferente, para ir para um país que é um mosaico étnico, né, porque lá no Ceilão havia muitas culturas, né, diversos povos. Inclusive, essa disputa entre as diferentes etnias e também alguns conflitos entre os povos que moravam lá e trabalhavam para os britânicos contra os governantes britânicos também aparecem aqui como pano de fundo dessa história. Mas o principal aqui é o casamento da Gwen, né? Na verdade, ela então é essa jovem de 19 anos, acaba de se casar com um grande produtor de chá. O Lawrence, que é o marido dela, é um viúvo de 37 anos, então a diferença de idade deles é bem considerável. E o que é curioso é que ela casou com um homem que, além de ser muito mais velho, ser viúvo, ela não sabe muitos detalhes sobre o passado dele. Então, por exemplo, ela não sabe todas as circunstâncias da morte da primeira esposa do Lawrence. E ela vai descobrindo isso aos poucos durante essa nova fase, né, de recém-casada. Após o casamento, que efetivamente ela vai descobrindo o que aconteceu no passado do seu marido. E ela também vai tendo novas pessoas na sua vida, né? Quando ela chega lá no Ceilão, então ela descobre, por exemplo, que tem uma ex-namorada do seu marido que é muito impertinente, que está sempre ali rodeando ele, que fica andando em cima dele o tempo todo de forma muito descarada. E o comportamento do marido dela também começa a se modificar um pouco. Então ela percebe que aquele noivo amoroso e atencioso que ele foi já não corresponde ao comportamento de marido que ele tem agora. Então ela tem esses choques de realidade, né? Com novas responsabilidades também, porque ela vai ter que cuidar da casa ali, né, na fazenda, ela vai ter que supervisionar todos os trabalhadores, tanto da casa quanto ali dos arredores da propriedade, porque é uma propriedade gigante. E dentre esses trabalhadores também existem conflitos, né, por essas diferenças de cultura, né, entre eles, há diferentes etnias. As principais são os singaleses e os tâmeis. Então, ela vai ter que administrar tudo isso, sendo ela uma mulher branca, né, recém-chegada e muito imatura e inexperiente. Então, ela vai precisar lidar ali com diversas situações que ela não sabe muito como agir e algumas pessoas vão tirar proveito desse comportamento dela mais imaturo, né, porque realmente ela não tem muita experiência de vida com nada. E ela também vai ficar muito tempo sozinha ali na casa, no caso sem o marido dela, porque o marido ele tá supervisionando ali a fábrica, né, a produção de chá, ele também faz algumas viagens a negócios e tudo mais. E ela acaba ficando muito tempo ali com os empregados e também com a irmã do marido dela, né, a sua cunhada. Essa cunhada dela é uma pessoa insuportável, é a pior personagem do livro. Ela é muito chata, ela é mimada, ela é uma. É aquela. Não é bem vilã, mas ela é assim, uma personagem muito caricata, né? No sentido do quanto ela é mimada. Então, sabe aquelas situações assim que tu tem uma mocinha, tu tem uma outra rival dela que tá mentindo. Essa rival, ela tenta enganar todo mundo, menos a mocinha, e quando todo mundo acreditou naquilo que a rival falou, a rival olha pra mocinha com uma cara de deboche, de tipo, ah, ganhei de ti, todo mundo acreditou no que eu falei. Então, é essa situação que existe ali entre elas duas, né? Essa
cunhada da Gwen é muito ciumenta, ela não aceita a Gwen ali na casa, ela tem uma relação ali umbilical com o irmão que é até um pouco esquisita. Então a Gwen vai ter que lidar com isso também. Mas é aquilo, né? Ela tá numa casa gigante, numa propriedade linda, maravilhosa, num lugar muito bonito, assim. Então, ela não tem problemas financeiros, por exemplo, mas ela tem essas questões internas dela que ela vai ter que administrar para lidar com essas pessoas e ela precisa aprender a gerenciar essas pessoas, né? Porque o marido dela confia nela para isso. E ao mesmo tempo ela quer ser uma boa esposa, uma boa dona de casa e tudo mais. Só que, como eu disse, né, o marido dela tem esse passado um tanto estranho, que ela não sabe muitos detalhes, e o comportamento dele também já não é o mesmo de quando eles eram noivos ou namorados, né? Então ele começa a se distanciar um pouco dela, começa a ficar um pouco frio, ela não sabe muito bem por que isso está acontecendo, ao mesmo tempo em que essa outra ex dele vai se aproximando e vai irritando a Gwen também. Então ela começa a ter várias suposições, né, sobre por que o marido dela está agindo dessa forma. E a Gwen também acaba se aproximando de um pintor, é um artista, né, ali do Ceilão, que é conhecido ali do marido dela, dessa ex, né, do marido dela. Todo mundo se conhece ali e ela sabe que o marido dela não gosta desse pintor por algum motivo, mas ela também não sabe detalhes sobre essa intriga deles. Mas esse pintor é também um cara muito charmoso, né? Tem todo ali um jeito com as mulheres, tem uma boa lábia. E a Gwen não nega, né, que ele seja bonito, mas ela é muito respeitosa com o marido dela, né? Jamais pensou em trair ele, nem nada do tipo. Bom, os primeiros meses são assim, né? A gente vai acompanhando ela nessa nova dinâmica, a gente vai vendo o comportamento de alguns personagens, essa cunhada dela é insuportável. Tem uma outra personagem muito importante que é a governanta da casa, que é uma empregada que está ali na propriedade desde que o marido da Gwen era criança, então ela é de extrema confiança da família. Só que uma moradora local lá, que também era uma britânica rica, fala para Gwen assim, ó, não confia nos empregados. Por mais que eles pareçam confiáveis, não confia em ninguém. E a Gwen vai recebendo essas dicas, vai observando o que está acontecendo ao redor dela e vai tentando saber como agir da melhor forma. Os primeiros meses, então, são assim um pouco tumultuados, ela não consegue dialogar muito com o marido dela, ele está um pouco frio, um pouco distante, e tudo isso acontecendo ao redor dela, mas chega um momento, então, em que ele volta a ser mais amoroso, eles se aproximam, né? Ele fala que ele estava com medo de perder ela, porque ele já teve um passado de perdas da sua primeira esposa e blá blá blá. Então eles voltam a ter uma vida aparentemente tranquila quando ela engravida. E a gravidez então traz para ela uma grande alegria, né? Porque ela vai ter este filho amado e esperado por todos ali. E quando chega o dia do parto, por uma incrível coincidência, ela está sozinha na propriedade, ali na fazenda, com essa funcionária da casa. Está apenas ela e essa governanta. O marido teve que sair para uma viagem de última hora, a cunhada também saiu, embora ela estivesse com 9 meses. Todos pensam, por que não deixar a gestante sozinha, né? E todo mundo sai da propriedade. Então ela tem esse parto, só ela e essa governanta, porque o médico também não consegue chegar até a propriedade. E no dia em que o filho dela nasce, vem à tona um segredo que a própria Gwen não sabia que tinha. Né? E aqui eu não posso falar o que aconteceu para não estragar a leitura de vocês, mas é um segredo que obrigatoriamente ela vai compartilhar com essa governanta, mesmo não tendo certeza de até que ponto ela pode confiar nessa governanta, mas elas partilham um segredo. Né? Esse segredo ele vai durar durante muitos anos, e ao longo desses anos a gente vai vendo então a Gwen ali sendo atormentada pelo risco de que o marido dela descubra esse segredo, e ao mesmo tempo a gente vai vendo o crescimento do filho dela, né? A gente vai vendo o que acontece com essa produção de chá,
existe em dado momento um episódio mundial que vai afetar, vai impactar diretamente na vida deles. Essa parte eu achei legal, acho que é quando a história tem o seu melhor momento. Mas tudo isso começa a engrenar quando a gente já passou quase da metade do livro. Então o livro tem 430 páginas mais ou menos. A gente lê, pelo menos comigo foi assim, eu li mais ou menos até a página 200 e pouco, assim, um tanto arrastada, sabe? Eu acho que a história, ela não teve um ritmo tão bom no começo, não foi, assim, um texto que me prendeu o tempo todo, principalmente no começo. Eu acredito que se eu não tivesse colocado esse livro na minha meta de leitura para 2024, acho que eu teria largado ele, porque no começo foi realmente bem difícil, porque como eu disse, né, a protagonista é uma pessoa que tem uma visão muito matura da vida, tem situações que tá todo mundo preocupado com coisas realmente relevantes e ela tá ali suspirando pelo marido dela, tá querendo abraçar ele e falando dos atributos físicos dele. Então, assim, ela em muitos momentos passa uma futilidade, né? Eu entendo que talvez isso tenha acontecido no começo justamente para mostrar a evolução dela, porque essa história toda ela se passa em um período de quase 10 anos, então existem saltos no tempo, né? E acho que a autora, né, quis mostrar essa protagonista tão iniciante, tão bobinha, para no final apresentar uma protagonista que teve ali, né, uma transformação, que amadureceu e tudo mais. Mas é bem difícil, assim, é bem complicado, e não apenas porque a protagonista não é alguém cativante, mas também porque nenhum dos outros personagens me cativou, né, ao ponto de eu torcer ou de eu sentir alguma coisa mais relevante por eles. Foi difícil também porque o narrador, muitas vezes, ele tem essa voz meio bobinha, sabe, que é parecida com a da protagonista. Por exemplo, tem um momento aqui em que ela tá num diálogo com o marido e ela tá falando sobre a expressão facial dele, né? E do nada o narrador fala o seguinte: as marcas de expressão em sua testa se aprofundaram quando ele estreitou os olhos. A exposição ao sol era claramente um fator que favorecia o aparecimento de rugas. Então, assim, tu tá ali no meio da história, um diálogo importante entre os protagonistas, e do nada o narrador entra com, parece um conteúdo de dermatologia, sabe? Então, essas coisas, assim, não é um texto muito refinado, sabe? E, enfim, daí soma isso com o fato de a protagonista não ser também tão interessante desde o começo e não ter nenhum outro personagem pra gente se apegar, a história ela acaba não sendo tão interessante já no começo, né? Que é quando a gente precisa ter ali um incentivo para continuar, porque afinal são 430 páginas. Bom, quando tem então esse evento mundial que impacta ali na produção de chá, a gente já passou da metade do livro e é quando, na minha opinião, a história ela engrena. Daí fica legal de acompanhar, sabe? A gente vê várias consequências ali na dinâmica da família. A gente também tem um pano de fundo ali bem sutil dos conflitos, né, entre as etnias, entre os trabalhadores e também essa posição delicada que os britânicos ficaram, né, dentro do país, que afinal a mão de obra era de outras etnias e eles estavam sendo muito prejudicados com tudo que estava acontecendo. Então, aí eu acho que começa a ficar um pouco mais dinâmica, tem mais ação na história. A Gwen já tá mudando também, né? Então isso vai impactar também na forma como ela vê a vida, ela, né, se força a amadurecer um pouco, embora ela ainda não tenha uma postura muito de confronto, mas ela tá mudando, né? E isso tudo tá impactando toda a família. E no decorrer desses anos, né, novas revelações vêm à tona, ela vai ficando cada vez mais pressionada sobre o segredo dela. A cunhada dela também entra na jogada, a cunhada dela acaba encaixando algumas peças e descobre mais ou menos o que a Gwen está escondendo e começa a chantagear ela. Então, aí a gente tem uma vilã mais ativa, né,
segunda parte da história. E sim, né, teve um aspecto que eu gostei bastante nesse livro, que foi o sensorial que ele traz, né, porque as descrições que a autora faz do país, né, da cultura do chá, ela dá muitos detalhes ali sobre como é o plantio, a produção, ela descreve muito bem as alterações climáticas, ela nos situa no lugar de uma forma que eu gostei bastante. E para mim, né, pessoalmente, quando uma história consegue me deslocar, né, me levar até aquele lugar e fazer realmente sentir em um lugar, para mim é um critério muito importante. Dificilmente eu me apego a uma história que não vá ter essa questão da ambientação bem desenvolvida, né? E eu achei que aqui foi. E realmente, no fim dessa edição, tem uma nota da autora em que ela fala sobre as pesquisas que ela fez, né, para esse livro. E eu acho que nesse ponto ela foi bem feliz. E também tem nessa parte da pesquisa, quando se vocês forem ler, né, este livro e chegarem na parte que é o grande segredo da Gwen, vocês vão ter muitos questionamentos, acredito eu, sobre o que é possível ou não, né, do ponto de vista científico. E a autora ela traz a base, né, da pesquisa dela para essa história aqui no final do livro. E ela vai trazer os casos reais, né, em que ela se embasou para desenvolver esse grande conflito, né, aqui da história. Então, assim, ele é um livro que tem uma história com começo, meio e fim. O começo, a primeira metade do livro, ela se arrasta um pouco, não tem um ritmo muito bom, né, por todos esses pontos que eu já trouxe, mas é assim, é um grande novelão, sabe? Aquelas novelas, tipo novela das 8 de antigamente, que, tipo Clone, assim, que tem ali um drama principal e vai pincelando uma cultura diferente, né? Então eu acho que aqui ela traz esses elementos culturais de uma forma legal também. Mas, assim, ele é um livro que eu achei mais ou menos. Eu achei que ia ser bem melhor do que ele realmente foi, mas também não foi tão ruim quanto eu achei que seria quando eu estava chegando na metade dele. Eu acho que ele é um livro que, para quem assim tem paciência, né, com novela, que está acostumado a assistir os primeiros episódios só para se inteirar ali dos personagens, de toda essa questão, né, que tem paciência para esperar a história engrenar, eu acho que pode ser uma leitura interessante. E talvez vocês me perguntem, bah, mas com essa capa aqui, por que tu esperava uma história melhor, né? E eu digo para vocês, eu já disse em vários vídeos aqui que eu tenho um grande problema com títulos, né? E esse título, para mim, ele é ótimo, né? Eu achei que ia ser uma história super envolvente, assim, não esperava nenhuma literatura russa aqui, né? Mas eu achei que ia ser uma história confortável, bem desenvolvida e, enfim, eu vi várias críticas falando super bem. E deixei para ler agora no inverno, porque eu também achei que combinava super, né? E no fim a história se passa em um país super quente, né? Não tem nada assim muito do sensorial do chá que eu estou acostumada, né? Aqui vai falar realmente mais da produção do chá. E desde que eu li A Amiga Genial, que é o primeiro da trilogia napolitana, não sei se vocês lembram como é a capa desse livro, a edição que saiu aqui no Brasil. Eu vou deixar a foto aqui para vocês lembrarem. Quando eu li esse primeiro livro da Ferrante, eu achei que a história ia ser muito bobinha justamente pela capa. Então, desde então, eu tento não julgar um livro apenas pela capa, né? Por isso que eu decidi dar uma chance para esse aqui. E eu acho bonita essa capa, ela me inspira, assim, a uma história acolhedora, uma história que a gente vai gostar de acompanhar. Mas, né, agora que eu já li, eu cheguei à conclusão de que basicamente metade da história foi bem interessante e o começo foi um pouco maçante. Ali pro fim, os dois últimos capítulos mais ou menos, também achei que foi um pouco rápido, não teve todos os detalhes que eu achei que teria, mas pelo menos eu tive minhas respostas, né? A história ela teve uma conclusão. E então foi isso, né, pessoal, dessa leitura fica aqui o meu interesse por saber mais sobre o Sri Lanka, né, como uma boa apreciadora de chá. Eu vou deixar aqui embaixo um link para uma reportagem sobre o Sri Lanka, que tem umas imagens bem legais desse país também. Fala um pouco sobre essa cultura, acho que vocês vão gostar.
E então é isso, pessoal. Essa foi a minha leitura de agosto. Não sei se foi bem uma indicação ou não, mas deixa aí as minhas observações, né, para quem tem alguma expectativa com esse livro, se a gente tem um gosto parecido, talvez não seja exatamente a leitura que tu esteja procurando, mas se tu tem aí paciência para novelas, né, aquelas novelas de antigamente, não série, tá, pessoal, que hoje as séries elas já começam bem engrenadas. Tô falando novela da TV aberta, tá? Se vocês gostam desse tipo de história, acho que essa leitura pode ser uma boa, sim. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Esse foi um dos livros que eu separei para ler, né, nos 12 de 2024. E o ano tá quase aí, né? Tá quase finalizando. Eu tinha acabado de ler As Boas Mulheres da China, então eu me permito, pessoal, às vezes ler alguns livros mais leves, né? E quando eu digo leve, não é mal desenvolvido ou mal escrito, né? São histórias que vão por um lado mais feliz da vida, né? E aqui também não temos isso, tá? Assim, não foi uma história que eu considero mega triste, porque eu acho que ele não avançou, né, a um ponto de me fazer sentir tudo que a protagonista estava vivendo, né, os dramas que ela viveu. Mas não é uma história que a gente possa chamar de uma história feliz, né? Que a gente tem muitos dramas internos e também externos, né? A questão da maternidade também é muito chocante aqui para essa protagonista. E sobre o romance, né, que eu achei que ia ser o principal aqui, ele predomina realmente nessa primeira parte do livro. Depois, quando vem esse segredo da protagonista, a relação com o marido ela acaba ficando mais em um segundo plano, porque realmente tudo depende desse segredo dela. Também temos os segredos do marido, né? Enfim, todo mundo tem segredo nessa história e fica aí a lição, né? Se for casar, saiba todo o passado do seu companheiro, da sua companheira. Então essa foi a resenha de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram esse livro, me conta aqui o que vocês acharam. Se gostaram do vídeo, deixa o teu like e se inscreve no canal para acompanhar as próximas leituras. Um abraço e até mais.